Você acha que, querendo as empresas grandes ou não, as potências, como Disney, entre outras, eles vão ter que abraçar a inteligência artificial na produção audiovisual, mais que hoje estejam brigando? Acho que sim, e acho que é inevitável. Se a IA substituir o seu trabalho e você não trabalha, você vai sentir que você tem algum significado no mundo? A gente tá vivendo um paradoxo da eficiência. Numa hora a gente consegue fazer muito mais coisa, então a gente vai ganhar menos. Indo em uma hora fazer muito mais, só que vai cobrar a mesma coisa. O Bock, quando veio aqui, o Bruno Bock, ele falou sobre uma pessoa nascia, trabalhava, dava o seu tempo a vida inteira, e depois ela morria e acabou. Será que a gente não poderia ver sentido num ciclo mais saudável? Que geralmente são empresas voltadas ao ramo do sex shop. E dizem que não só querem apresentar os produtos, como querem que também utilizem os próprios produtos em vídeo. E aí, Felipe? E aí, Vitor? E aí, pessoal? Hoje a gente tá aqui com um convidado exclusivo, Léo Cândido, top voice no LinkedIn. E nada melhor do que ele mesmo para se apresentar, porque ele faz bastante coisa. Conta pra gente, Léo. Bom, pessoal, Leonardo Cândido, né? Já dei uma abreviada aí para Léo Cândido, principalmente ali no LinkedIn, né? Que é a rede que eu utilizo com mais frequência aí no meu dia a dia. Eu sou profissional com mais de 20 anos de experiência aí. Comecei numa empresa de BPO, em atendimento, né? Mas dentro dessa empresa eu comecei depois a fazer uma carreira na parte de dados, né? Eu fui crescendo ali, voltado sempre para a parte de tecnologia e parte de dados. E depois trabalhei também com telecomunicações. Hoje trabalho em uma das grandes empresas, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com inteligência artificial, né, como chapter de IA generativa para os projetos e produtos lá. E sou professor na SPM e na XP Educação, ministrando aulas de IA generativa voltado para negócios, né, principalmente para negócios. Então, todo o público ali de MBA, né, que quer aprender um pouco sobre IA generativa, as instituições estão colocando cada vez mais aulas aí para o público aprender um pouco mais sobre a tecnologia. A gente não traz gente fraca mesmo. Quando eu falei que o papo e aí, papo de especialista é de especialista mesmo, né, Vitor? Então, acredito que nós tivemos grande parte do pessoal que vem aqui, a gente tem uma conexão muito pelo grupo AI Brasil, né? Que é um dos grupos aí que reúne a maior quantidade de profissionais de diversas áreas. E não por acaso a gente... vira e mexe se encontra postando conteúdo lá, né? Acredito que muita gente que tá vendo, que acompanha inteligência artificial, que é mais voltado ao LinkedIn, que é mais business, acompanha o Léo Cândido. Ele é o cara que a gente chega com uma novidade e quando vai ver já tá lá na página dele. A gente não consegue acompanhar, a gente acredita que até possivelmente tem algum agente de inteligência artificial fazendo essa leitura, fazendo deep research, porque o cara é muito rápido e é muito interessante o seu feeling para ensino. A gente percebe quando a gente analisa o teu conteúdo, a forma com que você explica a didática, que é realmente algo complicado. Nem todo mundo tem didática, muita gente tem o que falar, mas não sabe como falar. E você até como instrutor, né, como professor, você mesmo disse, acredito que você deva praticar isso no dia a dia. Então, eu queria saber, assim, na prática, quem é o Léo? Como é o seu dia a dia com inteligência artificial? Você que aí já é referência para muita gente que está conseguindo. Como você consegue se atualizar tão rápido também? Também, né? Pode ficar livre. Bom, eu gostaria de ser mais organizado, assim, posso dizer, né? Eu gostaria de ter um pouco mais organizado e até ter mais agentes trabalhando para mim aí para fazer esse tipo de pesquisa. Mas, e muita gente brinca, né, com isso também. Fala, cara, como é que você consegue? Acho que essa é a pergunta que a maioria das pessoas faz, assim, falando da questão da velocidade, né? Mas, assim, eu tenho uma rotina de trabalho, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, então a minha rotina é basicamente tomada por esse trabalho, mas eu sou uma pessoa noturna, então eu também vou chegar em casa, vou fazer uma super pesquisa à noite e também eu acordo mais cedo para fazer esse mesmo trabalho. Então é de manhã, é de noite e na hora do almoço, quando dou aquela pausa também do almoço, enquanto o pessoal tá batendo papo, que é muito comum, né? Na hora do almoço ali, eu sou aquele que tá meio com o celular ali, olhando as notícias e tudo mais. E às vezes, é nesse momento, muitas vezes, que a gente pega um lançamento acontecendo quente, que você olha ali e identifica que aquela informação é de, sei lá, 30, 40 minutos atrás. Então, ainda não, realmente, você sabe que não deu tempo ainda disso sair num grande canal de mídia, né? Mesmo que seja especializado. E ali é o momento onde aquilo vai virar um post, né?
Exatamente. E eu sei o que é isso, acho que o Vitor também. Saiu a novidade, a gente corre para a ferramenta. E geralmente você tá lá no LinkedIn, você tá no X, né, que é uma rede social onde eles dão muita novidade e eles falam introduzindo, sei lá, CREA, Labs, não sei o quê. E esse introduction já dá um sentimento de comichão de o que será de novidade que os caras colocaram, né? Acredito que você também deva Dá pra ter uma sentir notícia bombástica todo dia, né? todo dia. Dá. E claro, se a gente for olhar para quem é o público-alvo, né, ou seja, os entusiastas de IA generativa, as pessoas que trabalham com IA generativa, para alguns públicos esse tipo de notícia pode não ter um peso. Mas a gente sabe, se o CREA lançou uma funcionalidade nova, eles lançaram o modelo próprio deles agora lá de imagem, né, por exemplo. Então, assim, eu que uso e sei as pessoas que estão utilizando, eu sei que para elas aquilo vai ter um peso muito grande. E como foi falado aqui, o X acaba sendo uma das minhas fontes, né? Então, seguindo o perfil dessas empresas, principalmente dessas startups, e também aí fica até a dica, né? Para quem quer acompanhar, sigam também os funcionários das startups, porque às vezes eles dão dicas e soltam coisas um pouquinho antes da hora ali. Eu vi que você falou que o Google AI Studio vai acabar, é verdade isso? Na verdade, Vai acabar, vai ter só a API, né? É isso? Não, na verdade, assim, isso deu uma balançada ali. Na verdade, o que eles vão fazer, ele vai continuar existindo, mas entrar num modelo de API, né? Então, ou seja, você vai ter créditos e tudo mais, mas você vai ter que colocar uma chave de API ali dentro e ela tem limites. Então, hoje, quando a gente entra no modo gratuito, você utiliza ali, assim, cara, ele tem um limite, mas parece até que não tem, porque a gente faz de tudo ali dentro. Eu nunca recebi uma mensagem de atingir o limite do Google AI Studio. Eu também não. Mas se você entrar na documentação dele, você vai ver que existe uma cota. Uhum. Essa cota, ela existe lá. Mas eu acho que para o usuário que não é tão hardcore, né, igual a gente utiliza no dia a dia, mas a gente não está usando ali com milhares de linhas de código, muito difícil a gente O Felipe é essa hardcore. cota, né? Quantas imagens está gerando, Felipe, por dia? Olha, eu vou chutar. Eu acho que ontem eu tinha feito essa conta. Acho que ontem eu gerei 247 imagens só para gerar um conteúdo específico. E de vídeo, que agora a gente tá testando o Midjourney, né? Que tem essa feature sensacional de animar também. Eu tinha gerado 68 vídeos também, num dia. Eu também tô nessa média de vídeo. Com o por VO3, com tudo. E o pessoal, é interessante isso, porque você também, com certeza, você ensina o uso da ferramenta, eu gosto do seu conteúdo, porque ele não é um conteúdo, um pouco de rasgação de seda aqui, não é um conteúdo raso, porque muita gente, você sabe, muita gente pega a ferramenta, saiu uma novidade, gente, muito interessante, não sei o que, me segue lá no canal, e não passou informação. A ideia da gente, até eu também sou instrutor na plataforma do Danilo, a gente que tem esse viés de ensinar para as pessoas. O que eu faço questão, por exemplo, numa aula, é colocar no dia a dia da pessoa. Então, eu por exemplo, Felipe, eu trabalho com produção audiovisual para um empresário, para um executivo, para uma empresa que quer um conteúdo institucional para performance em rede social, para conversão de leads, enfim, todo mundo quer faturar e eu acredito que com a produção com IA facilita muito. Então, quando a gente cria esse tipo de conteúdo, a gente pensa o seguinte, a pessoa que vai trabalhar para a produção, para esse empresário, ela consegue determinar esse workflow de trabalho. Porque eu falar assim, o Kling saiu 2.1, excelente, olha como ele adere. Saiu Flux Context, olha como ele entende contexto. Mas e aí, como que eu organizo isso no workflow para o profissional que está lá na linha de frente, que precisa fazer uma entrega, que tem um prazo, que já cobrou 50-50 e precisa chegar naquele objetivo. Então você apresenta o conteúdo de forma mais direta, mais didática, é gostoso de acompanhar. E é algo que eu também tento trazer para minha aula, a forma de pegar aquele caso e transformar como um caso de uso realmente, né? Sim, eu acho que eu tento. Esse é um ponto que eu tento trazer como diferencial mesmo, que é a forma de levar essa comunicação para as pessoas, porque o tema de inteligência artificial ele já é um pouco mágico, assim, ou ele tem dois caminhos. Primeiro, ou ele é mágico demais, que parece que é só apertar um botão, ou ele é técnico demais. E eu acho que é justamente aí que a gente precisa encontrar esse meio termo, né? E eu tenho o hábito, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer, que é, dentro do que for possível, testar, porque nem tudo, às vezes sai a notícia, mas o produto mesmo não está nem disponível. Ele sai falando que vai estar disponível, ou que está disponível só nos Estados Unidos. Acontece. Mas tudo que for possível testar para poder comunicar para as pessoas, eu acho que eu vou fazer isso primeiro, porque é onde eu consigo passar uma mensagem que não é só um texto técnico sobre o que foi lançado. É uma experiência também de uso. Tipo, você pode fazer isso, eu usei fazendo aquilo, né? Então, assim, às vezes eu coloco, as pessoas até brincam, eu gero, às vezes, uma imagem ou coisa comigo mesmo. Porque é justamente para deixar claro, assim, olha, eu não estou passando essa informação aqui porque eu peguei, simplesmente fui ali e peguei.
eu testei aqui antes de te passar, eu tive uma experiência que obviamente, até para a gente ganhar uma velocidade, assim, de entregar essa informação rápida, eu não vou me aprofundar uma semana antes de falar sobre isso. Mas às vezes eu vou gastar algumas horas ali testando para poder escrever esse material. E você tem tanta experiência assim com aulas, né? E também dentro da sua empresa, qual que você acha que é a maior dificuldade, maior interesse das pessoas quando elas estão implementando IA? Tanto no quesito de como empresa, tanto no quesito como pessoal. Eu acho que tem uma coisa que, como foi falado aqui, a gente tem os fluxos de trabalho, eles têm workflows, né? Ou seja, a gente segue passos para fazer coisas mesmo sem IA, né? Só que eu acho que primeiro que as pessoas têm uma tendência a tentar repetir o fluxo exatamente como ele é na vida real na IA. E muitas vezes, para você incorporar a IA em um processo, você já tem que pensar que ela é uma tecnologia disruptiva e que às vezes você vai ter que ter um fluxo diferente, adaptado para usar essa tecnologia. Então eu vejo que existe uma dificuldade, primeiro, de levar esse workflow, né, de uma forma que ele faça sentido com o uso da tecnologia, que não seja simplesmente copiar e colar aquele fluxo, porque muitas vezes você está levando até as falhas do fluxo para essa nova tecnologia. Então Exato. você tem que, às vezes, repensar ele, e eu acho que a maioria das pessoas não faz isso, e das empresas também. Na verdade, a gente. Isso que você falou é bem interessante. A gente tem uma metodologia de trabalhar, muitas vezes ela é falha, e muitas vezes você está colocando inteligência artificial justamente porque o processo é falho. E aí, o que você quer fazer? Repetir todo o processo com IA. Então um erro que o gestor tem que dar uma olhada também, porque na verdade quem monta esse workflow, quem monta esse planejamento é o próprio setor de planejamento da empresa, é a própria pessoa na gerência, né? A pessoa, não digo gerência, mas a pessoa na coordenação, a pessoa que está desenvolvendo esse plano. E aí as pessoas realmente não entendem que eles acham que a ferramenta IA ela é adaptável ao ser humano. E, na verdade, ela tem suas peculiaridades e elas precisam ser respeitadas. Vou dar um exemplo no audiovisual aqui, apesar de você ser uma pessoa muito mais ampla no questão do conhecimento de inteligência artificial. Mas, assim, não adianta eu querer colocar na minha empresa, gente, agora todos os profissionais de marketing vão utilizar aqui o Midjourney, porque a empresa fez uma assinatura. E agora, a gente que trabalha com fotografia, todo mundo Midjourney. Você vai pegar uma IA que é extremamente artística, que também cria fotorrealismo, mas que tem uma certa dificuldade comparado com o modelo Flux. E aí, só porque você assinou e porque a pessoa que fez a contratação acredita que é a melhor ferramenta, se adaptem à ferramenta. Não, existe o modelo certo, existe a forma certa de fazer, e por isso que é também importante essas próprias empresas terem um serviço de consultoria, um briefing de pessoas que estão no mercado, entendidos sobre isso, para poder passar também, né? Então, achei muito interessante isso que você falou, realmente. Eu acho que talvez o grande ponto aí seja que esse exemplo que você deu ele é muito legal, porque as pessoas têm uma tendência também, as áreas, né, e até algumas empresas, de escolher a ferramenta, de falar assim, não, vamos resolver o nosso problema com essa ferramenta. Mas o foco tem que ser na dor primeiro, não é na ferramenta. Vamos colocar a ferramenta tal. Não, mas espera aí. Você tem que mapear a dor para você escolher a melhor ferramenta para aquela dor específica. E a dor, às vezes, não é só a necessidade que a empresa tem de resolver um problema. É como você disse, assim, o meu público, ele vai se adaptar. O Midjourney tem uma série de parâmetros ali, por exemplo, que para escrever um prompt para o Midjourney, não é igual escrever um prompt no ChatGPT. Não é uma linguagem natural, assim. Tem a linguagem natural, obviamente, como parte do prompt, mas o que define o resultado final mesmo de qualidade são aqueles parâmetros no final, né? É um caos que você coloca ali no final, né? Então, essas coisas, é um raw, então... É um modbird que você colocou, presetou, assim. Exatamente, né? Só que é o tipo de coisa que não é uma coisa que para qualquer pessoa vai ser fácil e acessível de entender. O ChatGPT, a pessoa vai lá, gera uma imagem, ela fica super satisfeita porque ela escreve em linguagem natural tudo que ela precisa, né? Então, assim, qual o meu público vai se adaptar a essa solução para utilizar ele com todo o potencial que ele tem, né? E sabe um insight que eu tive essa semana? Que, principalmente no Brasil, a inovação nunca estava tanto ligada ao marketing. Era sempre ligado mais a TI. Né? A gente falava, tanto nos eventos que eu ia, até nos eventos de Microsoft e tudo mais, sempre era o público de TI que estava lá, para falar de inovação. E agora a gente está tendo uma curva que está indo para o marketing, e principalmente por causa do audiovisual. Você tem reparado isso também, Léo? Sim, porque acho que essa explosão que a gente está, assim, as evoluções mais... Vamos lá, é lógico que a gente tem evoluções muito grandes em modelos, né, em LLMs. Se a gente for falar da capacidade que eles têm ali, é a capacidade de chamar aqui de inteligência, de raciocínio e tudo, então a gente consegue que eles fiquem mais inteligentes.
Mas, basicamente, isso fica meio que quase a evolução de iPhone, né? Você mudou o modelo, a câmera é melhor, o processador é melhor e tal, mas vai pegar a experiência meio parecida, né? Só faz diferença para quem precisa usar todo aquele potencial. Mas quando você vai para áudio e vídeo e fotografia, aí você tá vendo uma evolução brutal, assim, às vezes de um mês para o outro. Pô, você tinha um modelo que fazia vídeo, agora você tem um modelo que faz vídeo, agora você tem um modelo que faz áudio que clona vozes, agora você tem um modelo que tem áudio e vídeo com sincronismo labial. Tudo numa janela de tempo, assim, de meses acontecendo, né, essas evoluções. E quem se beneficia disso, principalmente? O marketing. O marketing vai utilizar a publicidade, o marketing. Então, hoje eu vejo como uma área mais beneficiada, talvez, dessa evolução que a gente está tendo e da velocidade que essas coisas estão acontecendo. Não, eu acho sensacional. Eu faço aqui, eu não sei se tem alguém, espero que tenha, espero que a gente alcance esse público, mas se tem alguém do mercado mesmo de IA, dos grandes players, continuem, por favor, essa disputa acirradíssima de quem lança as primeiras novidades, porque quem tem a ganhar com a gente é o público, é o profissional, porque quando você só tem um no mercado, é normal que ele encareça o produto, afinal, aquele serviço é único dele, ele não tem pessoa para competir, ele nem precisa lançar feature, ele fica lá. O que vocês têm é isso, gente, é meu diferencial. Quando tem competição, o mercado se move e eles ficam lançando novidades. Quer ver uma legal? O VO3 lançou, né? E eu aguardei muito, mano. Eu aguardei quase um ano que eu acompanho lá as ferramentas do Google Labs para sair essa ferramenta. Quando saiu com áudio e todo mundo ficou maluco. Hoje a gente já consegue identificar só no vídeo que o áudio é do VO3, porque agora a gente já tá saturado e possivelmente... Tem até gente fazendo piada, você viu? Fazendo piada. Sim. E possivelmente eles vão fazer mudança nas vozes e tudo mais. Mas hoje eu já entrei no Kling, por exemplo, e eles já tinham colocado no Multi-Elements lá, você colocar som no vídeo, agora eles deixaram uma travinha falado agora, now free. Então agora, vem do mercado do VO3, os sons que antes você pagava uma taxa muito pequena, eles falaram, agora é necessário, agora é a nova régua, entendeu? E aí, uma outra novidade, não sei nem se chegou de vocês darem uma olhadinha. Você deve ter visto. Com certeza, eu tenho certeza disso. O Kling 1.6 lançou novidade que eu acredito que seja hoje, pelo que eu acompanhei, que é de captura de movimento estilo render. Para coreografia vai ser sensacional isso. Então você faz o upload de uma imagem, na outra você pega um vídeo, ele faz a leitura, ele calcula tridimensionalmente a pessoa, desse contém uma pessoa na cena, e ele vai replicar os movimentos da imagem. Olha a quantidade de processamento de dados e a velocidade com que eles estão disputando as novidades. É sensacional isso, cara. É muito bom. Não, é impressionante. Tem uma empresa chamada Move AI, não sei se vocês conhecem, mas basicamente o que ela fez ela consegue hoje, o que o Kling está fazendo, né, com captura de movimento ali, eles criaram um sistema que tem inteligência artificial também por trás, que para você fazer captura de movimento para cinema, para qualquer tipo para jogos, né, pô, era aquela roupa com sensores, aquela câmera na frente do rosto, aquela tanto de aparatos tecnológicos ali para conseguir fazer essa captura com qualidade. Hoje eles colocam o quê? Eles colocam 2, 3 iPhones, porque o iPhone tem aquela câmera com a profundidade 3D e tudo mais, ou seja, melhor para isso. Ele consegue fazer uma captura nível cinematográfico com 3 telefones. Né? E pode ser utilizado em games, pode ser usado em cinema e tudo mais. Então, assim, e o mais doido disso é que eu já acompanhava o trabalho deles há alguns anos, já há uns 2 anos. Aí agora a gente vê o Kling fazendo uma coisa parecida, mas assim, entregando isso pro público comum, assim, que quem quiser ir lá e botar o cartão de crédito e utilizar, não é a empresa que vai precisar fazer um puta contrato e tal. Então, não é uma assinatura de 1.200 do VO3? Exatamente, então assim, é uma coisa que se você quiser ir lá e comprar alguns créditos para testar ou para fazer um trabalho específico, você faz, não está limitado a grandes corporações, né? Então acho que tem essa questão também de como isso está popular, não só, obviamente, entre as empresas que vão ser super beneficiadas, mas as pessoas se expressando através da tecnologia também. Acho que a gente pode resumir que a IA é uma tecnologia hoje acessível. Ela é acessível. Mais acessível. Vamos ser sinceros, a gente tem diversos níveis sociais, o Brasil é muito extenso, cada um tem uma renda, cada um tem suas dívidas também. A gente, uma ferramenta do estilo VO3, ele é um investimento pesado e a minha visão, eu não sei se o Léo concorda, é que o pessoal até fala para mim, eu tô abrindo muito parênteses de novo, a gente começou com isso aqui, ó. Eu vou concluir as ideias. O pessoal fala para mim, dos alunos, como que eu faço orientação 9x16 no VO3? Eu já consegui fazer sem querer. Mas eu falei assim, cara, eu acho que não é a proposta deles. Pelo valor,
pela robustez do que ele entrega, eu acho que ele vai ser uma ferramenta totalmente direcionada ao profissional que quer criar o conteúdo, que vai ser uma produção realmente, ou profissional mesmo, e não brincadeira, não menosprezando, mas não brincadeira para performance em rede social, meme, esse tipo de coisa. Tanto que ele não está indo no formato de mídia social, ele está indo no formato 16:9, que é o formato widescreen para campanhas e tudo mais. Então, eu pelo menos enxergo isso, né? Então, assim, uma assinatura de um VO3 tá R$600 hoje, no dia de hoje, nos 3 primeiros meses, depois vai mudar para 1.200, acho que 609, deu um descontinho para os primeiros que assinam. Também é possível utilizar no Gemini, só que agora não. O Kling, por exemplo, com $10, que são R$50, querendo ou não, R$50, você, qualquer lugar que você sai, você gasta R$50, vai tomar um sorvete aqui se bobear aqui embaixo, um sorvete é R$50. Às vezes paga isso de estacionamento. Tá brincando. Então, com R$50 a gente consegue fazer uma brincadeira, pelo menos entender. Eu acho que ela é bem acessível, assim, vamos dizer. E é aquela coisa, assim, eu acho que o ChatGPT, eu acho que ele teve esse papel, não só de colocar a IA generativa assim, à vista das pessoas, ou seja, essa tecnologia existe e você pode usar, ela pode ser benéfica para você, mas também nesse sentido, né? Então, assim, o fato de colocar uma IA generativa que, por mais que tenham cotas de uso, ela seja gratuita, eu acho que isso foi criando um movimento também, que depois ele foi se transbordando para IA generativa de foto, de vídeo, né, e tudo mais, de áudio. Então, a gente tem lá Eleven Labs, todas essas tecnologias, as empresas, startups, elas têm alguma cota gratuita ali para as pessoas utilizarem, que para alguns casos de uso, você pode ir lá e usar o gratuito, que vai ser suficiente. Mas eu acho que trouxe essa questão da pessoa poder experimentar, pelo menos, né? Então, se a gente pode dizer que, é acessível, você pode testar vários tipos de IA sem gastar nada, né? Eu tava comentando com o Felipe lá embaixo que eu percebi que o brasileiro é assim, né? Colocou, já fez piada. Tem a Marisa Maior que bombou aí nas redes. Eu fiz um teste com vários idiomas. Inglês, alemão, francês, italiano, até em hindi. Utilizando o VO3, você tá falando? Isso, utilizando o VO3, desculpa. Hindi, até hindi, indiano e tudo. E todas saíram mais cinematográficas do que a brasileira. A brasileira ficou melhor na piada. Eu não sei se ele aprendeu, a base de dados lá aprendeu mais no TikTok, não sei, mas pro português brasileiro ficou mais interessante pra piada. Então não sei se você já reparou isso também. Se tem... Você diz o formato, né? Só pra ver se eu entendi, porque acho que é realmente isso. Testando vários idiomas, fica numa qualidade, mas quando coloca o brasileiro, parece que os próprios avatares das pessoas se comportam de uma forma que fica meio cômico, né? Até deu uma risada no final, mesmo que você não coloca piada, eles colocam uma risadinha no final. Em outros idiomas eu não reparei isso. Sim, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio material de treinamento, porque assim, querendo ou não, se a gente for parar pra pensar, o YouTube tem o maior acervo de vídeo para poder treinar qualquer modelo de vídeo no mundo, talvez sejam eles quem tem esse material. E talvez isso reflita muito como todas as IA generativas são, né? Beleza, tem vieses e tudo mais, mas elas refletem o comportamento das pessoas que geraram aquele conteúdo que foi usado no treinamento. E talvez é o brasileiro sendo refletido ali de alguma forma, né? A gente é essa galera que faz piada com tudo, que faz meme com tudo, então, de certa forma... eu já tinha percebido isso, acho que o resultado é realmente muito bom quando a gente está falando ali de memes e piadas aqui do nosso cenário brasileiro. E eu acho que tem tudo a ver com a gente. É resultado do que a gente coloca online aí. É que nem quando a gente fala que o político é o reflexo do povo, da mesma forma nossos vídeos tá sendo reflexo realmente, eu sei que você falou tem sentido, até porque o Google é propriedade, o YouTube é propriedade do Google, né? Então tem sentido, o VO3 que é do Google... Eu não sei como que é legalmente essa parada. Eu não sei o que eles falam, o que eles fazem, o que não fazem. Tem muita questão que é bem insalubre, vamos dizer assim, bem oculta. Mas é bem possível mesmo, cara. Porque assim, a gente acompanha... É um outro assunto que eu queria puxar aqui. Que eu acho que você deve também, com certeza, estar atualizado. Mas aquela briga eterna que o Hollywood e Disney e outros estão com as IAs. Principalmente estão batendo no Midjourney, cara. Então, processo em cima do Midjourney por causa do render que estão fazendo estilo da Disney, não sei o quê. E aí, eu te faço essa pergunta, cara. Ó, minha visão, eu que sou uma pessoa que me considero artista digital, sempre fui. Antes de ser digital, até pintava parede, cara. Fazia de tudo. Papel, parede, compulsivamente criava. Eu me considero artista e utilizando IA, eu acredito que a gente tem uma outra forma de expressar com parâmetros, com quadro de inspirações. Essa pergunta sempre vem, né? Sempre vem. Ela vai chegar. Eu tô preparando o terreno. Eu me considero, acredito que ela faz arte sim. Não da forma convencional, totalmente expressa por uma linha humana, mas ela, como ferramenta de aporte, ela é como um pincel.
Pincel muito sofisticado que me dá a margem a criar coisas que às vezes não teria habilidade de criar, mas com texto conseguiria. A pergunta é, na sua visão, claro que é uma projeção, você acha que nessa briga que a gente está acompanhando hoje, o futuro, querendo as empresas grandes ou não, as potências, grandes potências como Disney, entre outras, eles vão ter que abraçar a inteligência artificial na produção audiovisual de forma geral, seja série, seja filme? Você acha que eles, em algum momento, vão ceder por questão de custo, questão realmente do mercado e colocar isso nas próprias produções, por mais que hoje estejam brigando? Acho que sim, e acho que é inevitável, tá? Acho que sim, acho que é inevitável. Tem fatores de custo que com certeza são fatores importantes, né? Então, porque a gente não pode, é lógico, um filme, ele é arte, mas ele é um produto, ele também tem que gerar receita. Quando a gente fala que um filme flopou, ou seja, não trouxe retorno, ficou no prejuízo. Então, a gente tem que pensar que também como produto, não tem como fugir da questão do aumento de produtividade, dos recursos, que você vai ter um custo inferior para poder produzir aquele material, e a gente cada vez mais está vendo que a qualidade está ficando cada vez melhor. Então, vai chegar um ponto que não vai fazer diferença do ponto de vista visual, gráfico, se for utilizado atores, efeitos especiais, se foi feito por um time de efeitos especiais ou se foi feito por um IA. É lógico que aí a gente tem essa questão do debate, que são as pessoas, o processo artístico envolvido, ou seja, qual é a arte, né, de um ator imprimir ali um sentimento, colocar uma coisa ali que a gente sabe que isso talvez demore muito mais para a IA conseguir fazer de uma forma que a gente aceite, e aí com realismo mesmo, que você se sinta realmente tocado. Hoje, por mais que a gente assista esses vídeos, que são muito bem feitos, você consegue diferenciar e falar assim, isso é super bem feito, isso aqui tá, tipo, incrível, para uma pessoa e tal, mas ele ainda não consegue passar esse sentimento. Se a gente colocar uma cena de romance, uma cena de drama e tal, é difícil ainda você pegar ali e realmente sentir. Eu fiz um vídeo que o pessoal falou que chorou, você viu, né? E você vai achar quem chora, e você vai achar quem olha aquilo e não sabe se é verdade ou não. Mas a gente pode olhar num contexto assim amplo, ainda tem um chão para percorrer. Mas eu acho que o ponto principal nem vai ser a questão financeira, porque isso para mim é óbvio, não tem como fugir. A questão vai ser realmente essa questão de como a gente enxerga a arte, né? Então, assim, existe arte sem ter pessoas envolvidas? Sem ter pessoas no processo? A gente vai poder chamar isso de arte? Eu acho que o debate vai muito mais para aí. Mas... Cara, eu adoro esse papo. Porque assim... Porque tem muita camada. Não é só uma questão de tecnologia, né? Então... É muito filosófico, né? Acaba sendo um pouco filosófico. É a mesma coisa. Abrindo aqui um outro parêntese, né? Um outro parêntese aqui, é sobre a questão do trabalho. Então fica sempre essa discussão assim, o futuro do trabalho com a inteligência artificial. Isso também tem questões filosóficas, porque claro, isso para mim também é uma coisa óbvia, que existem atividades que vão ser substituídas sim. Eu fiz um post até uns dias atrás falando, esse discurso de que você só vai ser substituído por alguém que use IA, se você não usa IA, você vai ser substituído por alguém que usa. É verdade? Mas não é só isso. Até um ponto. Até um ponto. Tem atividades que vão ser substituídas totalmente, sim, porque não faz sentido. Vai chegar num ponto que não vai fazer sentido ser feito por uma pessoa. E aí, onde que entra a questão filosófica da coisa? A gente, durante toda a nossa vida e pela história, a gente sempre costuma até ter a frase, né? O trabalho dignifica o homem. Então, se a IA substituiu o seu trabalho e você não trabalha, você vai sentir que você tem algum significado no mundo? Você está aqui para quê? Então, a gente poderia debater horas sobre isso aqui, né? Vai ser outro cara que eu adoro esses temas. E aí, o que acontece? Se a gente vai para esse caminho, tem uma questão toda filosófica de existência, né? Fala assim, beleza, mas se chegar num ponto que a IA vai fazer quase tudo, a gente não vai precisar trabalhar, mas e aí, será que é isso que as pessoas querem? Tipo, exato, a gente está trabalhando, desculpa cortar, mas eu acho que você tocou num ponto muito bom. O Bock, quando veio aqui, o Bruno Bock, grande amigo nosso, ele citou uma coisa, eu não tinha parado para pensar até ele falar aqui, eu estava no podcast, ele me deu um insight. Ele falou sobre algo no futuro, um filho, e eu tô colocando drama na minha voz, um filho olhar para a mãe ou para o pai e falar assim, mãe, é verdade que 100 anos atrás, acreditando que a gente não vai acabar com o planeta em 100 anos, tá? 100 anos atrás, uma pessoa nascia
dava o seu tempo a vida inteira e em troca de comer, pegar crédito, dinheiro para comer, e ela não tinha tempo para ela, e depois ela morria e acabou. E aí eu olhei, eu nunca tinha olhado com essa visão. E aí eu falei assim, porque assim, cara, hoje, a gente que tá aqui, a gente tá trabalhando. Querendo ou não, a gente tá trabalhando. A gente tá dando o recurso mais valioso, que é o nosso tempo. Nós nascemos com uma contagem regressiva. Então, quando a gente oferece o nosso serviço para uma pessoa, ou seja um job que nem a gente faz, a gente está dando o nosso bem mais valioso. A gente está trocando tempo com família, com cachorro, com filho, com parentes, tempo que a gente tem de aprendizado com a gente mesmo, que a gente precisa de aprendizado, de tempo pra gente, a gente está trocando em prol de ajudar uma pessoa. Por isso, valorizem, aí fica um recado também, valorizem o trabalho de vocês, quanto vale a sua hora, é uma boa ideia de começar a trabalhar com IA também, porque é algo delicado. Mas eu acho interessante esse assunto do tipo assim, será que a gente realmente só vê sentido no trabalho porque a gente nasceu, e aí não explorando a política, mas num sistema totalmente capitalista onde a gente precisa sempre ter o amanhã? E como é que será que a gente viveria se a gente tivesse mais qualidade de vida procurando realmente nossa essência como ser humano, enquanto algumas máquinas poderiam fazer um trabalho totalmente automatizado que muitas vezes seria feito por um pessoal que receberia muito pouco e viveria na linha da miséria. Olha quanta camada tem isso. Sim. Eu acho isso papo de livro, papo de filme, sabe, cara? Porque a gente acredita que hoje a vida é você acordar cedo, trabalhar e descansar no final de semana, sexta-feira vai pro bar. E isso realmente é vida? A gente entrou num ciclo que a gente vê sentido nesse ciclo? Será que a gente não poderia ver sentido num ciclo mais saudável? Talvez de autoconexão, sabe? De se entender melhor, entender. Então, vai de cada um também, mas tem muito assunto. Parte artística, então, a gente pode viajar. Não, é verdade. Às vezes a gente até enxerga o descanso como recompensa, né? Se a gente for parar para olhar. Então, assim, realmente, tem muitas camadas, dá para ter uma conversa bem longa sobre isso. Mas, assim, do ponto do cinema, acho que como outras áreas, assim, vai ser meio inevitável. Acho que vão haver debates, acho que o papel do artista ainda precisa ser discutido. Eu acho que é importante que a gente tenha artistas envolvidos. Acho que... E, assim, se a gente for, pode fazer até alguma analogia, né? Eu também sou uma pessoa que do meu hobby sempre foi desenhar. Eu faço isso muito menos do que eu gostaria hoje em dia. Mas eu desenhava caneta, lápis, papel, nanquim, que sempre gostei de quadrinhos também, né? Então, sempre fiz. Aí chegou um momento que eu fui pro desenho digital. E quando chegou o desenho digital, teve essa mesma discussão. Tem gente que falava que quem desenha em mesa digitalizadora não era arte. Quem falou isso, o Bock, realmente, é verdade. Eu não acompanhei isso. E o pessoal questionava, não é arte? Eu ouvi isso muitas vezes. Ah, mas é porque você tem uma ferramenta que te ajuda a fazer simetria, né? Que ela melhora o seu traço. Isso é diferente do que a gente está vivendo hoje com a inteligência artificial? Não é. Não. Ela melhora o seu texto, ela melhora a sua imagem. Então, tem N cenários que são muito parecidos. Mas não deixa de ser, não deixa de ter uma essência ali que foi colocada pela pessoa que está por trás, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar até uma questão de valor, né? Então, por exemplo, uma arte, eu já cheguei a vender arte no eBay. Que lá nos Estados Unidos tem um mercado muito bom para colecionismo, né, de arte de quadrinhos. Então eu vendia, e já assim, vendia $100, $200. Eu desenhava ali o Batman, desenhava outros super-heróis ali, tem um mercado para isso. E obviamente só o valor mais alto, o que tem valor é você vender o original. É você vender o que foi feito à mão, com tinta e tudo mais. Aí ele é mais caro. E eu acho que o que vai acontecer também com a questão artística é isso, o que for produzido por uma pessoa lá na frente, daqui a um tempo, ele vai ter um valor igual a gente compra hoje uma coisa que é feita à mão. Ela é toda diferenciada, porque foi feita à mão, teve um cuidado, isso aqui não usou máquina para fazer. A gourmetização, vai ser uma gourmetização. Exato, vai ter artesanal, né? É um artesanato, vai ser mais ou menos igual ao artesanato. O que foi feito por uma pessoa vai ter mais valor. Vai ter um valor muito maior, até porque a IA tem essa coisa de trazer escala. Você consegue produzir muito mais, e coisas que você produz em escala muito alta, geralmente o valor é mais baixo. Se você faz uma coisa única, foi feita à mão, não tem cópia, não tem como fazer diferente, foi feito só aquele, o valor vai ser mais alto. Então acho que a gente vai muito por esse caminho também. Só que eu tava pensando que dá pra gente montar uma matriz. Por exemplo, se eu vou fazer uma cena de esporte, se essa cena de esporte é só pra mostrar uma cena de alguém correndo, alguém jogando futebol, beleza, vamos fazer com IA. Mas se é pra mostrar aquele profissional, não vale a pena fazer com IA, porque eu quero mostrar aquele profissional. Quero mostrar aquela dificuldade daquele profissional de ter feito um gol, ter corrido e tudo mais. Por exemplo, eu vi outro dia naquele canal off, 60 pessoas pularam de paraquedas e fizeram como se fosse uma arte, assim, feita com pessoas. Falei, daria pra fazer aquilo com IA, mas
valeria a pena? Porque eu quero mostrar a dificuldade de fazer isso no ar. Então, para isso, não vale a pena usar IA, porque eu quero mostrar o trabalho que foi feito, aquela dificuldade que foi feita. Então, acho que dá até para montar, que eu falei, montar uma matriz disso. Então, se é necessário que seja real, não vale a pena usar IA. Mas se o custo-benefício, que é só você demonstrar, por exemplo, uma propaganda, aí vale muito a pena usar. Entendi. Eu concordo. E olha como, mesmo assim, você não pode trocar totalmente. Vamos trocar totalmente o audiovisual por IA. Tem momentos que a gente vai ter que ter aquele jogo de cintura. Aquela troca. Como você falou, um conteúdo que é institucional, eu posso fazer takes excelentes, cinematográficos, com custo baixíssimo, que vai captar o cliente, vai gerar conversão. Mas eu vou fazer uma campanha, eu vou citar um nome de uma figura pública, eu vou fazer uma campanha sobre o Neymar. Será que o público dele vai reparar tanto o Neymar? Será que não é melhor mostrar... Até porque ele é uma figura exposta, né? Ele tem muita filmagem sobre ele. É necessário investimento sobre isso também. Então, viajando aqui nesse sentido, mas linkando com o que você está falando, sobre proposta, né? E objetivo, né? A gente tem aqui um monte de empresa, a gente tem aqui cada um querendo correr para um lado, cada um com seus clientes, cada um com as dores dos seus clientes para resolver. E a gente tem um mercado em ascensão, que vira e mexe eu trago aqui. E cara, ele só, para mim, eu não sei se é só comigo, mas ele só cresce. E assim, é sensível, né? Falar que é o mercado, sim, de conteúdo adulto. Porque eu já trouxe isso uma vez, acho que no segundo programa, acho que foi com o Danilo. Uhum. E eu falei, cara, eu pagaria, se eu recebesse R$10 por pessoa que me falasse, quero produzir algo de conteúdo adulto com IA, hoje eu pagava 3 pizzas e nós estamos num bairro de pizza cara. Entendeu? É muita gente. E aí, eu faço consultoria para as pessoas do audiovisual, tanto ensinando desde imagem, vídeo, clonagem de voz, clonagem de rosto, acompanho o trabalho da pessoa, ferramenta de pós-produção, faço consultoria completa para quem quer trabalhar com audiovisual. E as pessoas estão pedindo, cara, eu não quero só imagem, eu tenho produtos para oferecer, geralmente são empresas voltadas ao ramo do sex shop, que têm dificuldade, tomam toda hora flag nas propagandas do Google, não conseguem tráfego pago, então eles estão tendo que ser direcionados para os canais do tipo OnlyFans, assim, canais adultos, para expor seus próprios produtos, para não tomar flag. Só que alguns são mais ousados, e dizem que não só querem apresentar os produtos, como querem que as pessoas, as mulheres, ou os homens, ou qualquer gênero, também utilizem os próprios produtos em vídeo. Uhum. Nesse nível. E aí eu fico com isso. Eu tenho ideia de um caminho, eu nunca fiz, mas eu tenho ideia de ferramentas que poderiam performar. Existe um desafio tecnológico, por causa das travas, tem que ser rodado localmente, tem uma série de dificuldades, mas é muito louco porque a gente vê algo com IA, a gente pensa em fazer um meme pro Instagram. E tem uma galera com uma dificuldade absurda de performance de venda, num nicho totalmente conhecido, que está encontrando uma possibilidade de aumentar o faturamento e de vez conseguir lucrar com a sua franquia. Eu não sei, você já ouviu esse mercado, você consegue explorar, você já viu de alguma forma isso acontecer? É meio inevitável não esbarrar em alguma coisa do tipo, e nas redes sociais também acho que a gente vê as pessoas assim, primeiro que eventualmente pode passar no seu feed alguma coisa não num teor tão quente assim, mas as pessoas comentam, né? A internet tem esse negócio de ser um canal ali que às vezes as pessoas falam as coisas como se fosse um lugar onde ela pode realmente falar o que ela quiser, né? E às vezes você vai ver no comentário, realmente a pessoa já tá querendo saber, tipo, eu quero usar para fazer um OnlyFans de... vou usar o termo aqui que eles costumam escrever, né? Do job, vou fazer um OnlyFans do job, né? Acho que assim todo mundo entende. Que todo mundo entende, né? Então, assim... você vê que existe uma demanda, primeiro, existe a demanda do consumo do conteúdo, e depois, obviamente, tem o olhar para o negócio. As pessoas entendem que isso tem espaço, né? E aí pode gerar aí N discussões, né? No sentido até, assim, beleza, mas aquela pessoa não existe. Aí você tem um cenário que você pode criar manter um mercado como esse, que é, sei lá, bilionário, né? Trilionário no mundo, se a gente for falar... usando esse tipo de recurso, onde você não tem pessoas de verdade fazendo. E também vem aí a questão, né? Se quem está consumindo não sabe que mas mesmo assim acha interessante... Ou se sabe não se importa. Ou se sabe não se importa, faz diferença que seja? Né? Então, acho que mais nessa linha. Né? Eu gosto das camadas. Olha, isso aqui é muito legal, porque isso aqui, e sinceramente, por que a gente traz pessoas que estão nesse meio e que tem essa análise?
Porque é fácil a gente analisar, é fácil, Felipe, me ensina uma ferramenta aí nova. Pô, é fácil, entra no YouTube, tutorial de como usar é fácil. Agora, fazer esse brainstorm, essas conexões, essas coisas, isso é muito de quem tá na área. Para pensar, isso que você falou é verdade, do mercado que manda bilionário. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, a informação que me chega até onde eu sei hoje, Felipe, que a mudança, a escolha de mídia pro Blu-ray na época, teve alto peso da indústria pornográfica, da pornografia mesmo, entendeu? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é tema do programa, mas tinha alguma coisa relacionada à forma de exibição, forma de gravação, alguma coisa que essa indústria movimentava muito, e em algum momento entre seleção de duas mídias, uma que era mais favorável ao tipo de conteúdo, teve esse jogo de cintura da própria indústria. Não vamos ser hipócrita, não vou entrar no juízo se é certo, se é errado. Cada um é normal, ser humano. Agora, existe uma linha sim disso e um mercado que fatura demais. E o que você falou é interessante. Se a pessoa não sabe, é errado, é certo, não sei o quê. E se ela sabe? Porque eu já... Tem coisas do tipo assim, é uma porcaria o algoritmo mesmo, né? Porque o Danilo falou, segue uma besteira que você vai receber um monte. Eu já recebo assim, ó. Eu vi um absurdo uma vez, cliquei e agora eu recebo umas coisas assim. Construa a sua própria namorada IA do jeito que você quer. Tá? Ela faz o que você quer. Assim, tipo assim, publicidade do Google, cara. Eu não sei nem como é que passa isso, sabe? Do tipo assim, crie seu avatar realista da mulher ou do homem, de quem você quer, e ela faz o que você quiser. Então, entendeu? A própria pessoa que quer o vídeo, conteúdo adulto, realmente... Importa para ela se aquilo é real ou não, se vai estar exatamente do jeito que lhe agrada. Então aí também tem outras questões. E é vendido como assim? Você sabe que é IA? Assina aqui, porque ela vai fazer o que você quer. Ela é melhor do que a mulher humana, entendeu? O homem humano. E é muito louco, cara. Cada camada que a gente tem. Como a gente falou, tem essa questão do consumo, que também é monetizável. Não sejamos hipócritas. Muita gente paga assinatura, sim. E o OnlyFans vive disso, de você assinar lá para receber sempre conteúdo, mas tem essa questão do próprio mercado, dessas empresas que eu sempre, agora eu começo a me perguntar, depois de saber disso, como que essas empresas, elas fazem o próprio marketing? Se visivelmente numa loja as pessoas têm vergonha muitas vezes de entrar num sex shop, assim, numa avenida, sei lá, entrar, tem vergonha, não quer parar o carro, vai escondido, pede para entrar no Uber. Até no motel é isso, né? No Uber, entra no Uber. Mas, aí quando ela vai pro digital, o digital trava o produto dela. Como que ela performava? Será que a taxa sempre foi baixa ou a taxa foi alta? Porque mesmo com essas dificuldades tem procura. E aí eu comecei a raciocinar nisso e falar assim, cara, olha quanta coisa de mercado tem que a IA tá conseguindo ajudar e a gente não consegue nem calcular o quanto isso ainda vai escalar. Não é muito louco, cara? Realmente, assim, é aquela coisa, eu acho que tem demanda, acho que tem demanda de consumo, aí como a gente falou, tem a demanda de consumo de quem sabe, tem a demanda de consumo de quem não sabe e vai ficar satisfeito com o que vai ver, e ao mesmo tempo, sabendo disso, vai ter uma demanda de pessoas querendo entrar no jogo para produzir isso, né? Que não é que, ao meu ver, de certa forma, não é tão diferente quanto as pessoas estão usando IA para fazer canal dark no YouTube. Exato. Né? O processo, vamos lá, é menos complexo, né? Mas o propósito é o mesmo, é monetizar. Né? Por quê? Porque existe demanda. Não, eu concordo plenamente com tudo, eu tô adorando o papo de verdade. Uma questão também que a gente vê, muita gente que acompanha a gente, muitos dos alunos também na nossa comunidade, não estão só ligados no audiovisual, claro que isso é muito atrativo, é o marketing chegando mesmo na vida das pessoas, mas muita gente fica maluco com o tema de agentes, multi-agentes, automações, todos esses processos que a gente consegue também colocar nas empresas, que vai otimizar o tempo, ajudar funcionários ou, polêmica, substituí-los, quem sabe um dia, mas tem muito pano para manga ainda para a gente discutir sobre esse assunto. O que eu queria saber de você, Léo, qual o seu conhecimento, quais são suas ferramentas prediletas? Eu sei que você utiliza, tem conhecimento disso também, é um cara da tecnologia também, podemos dizer, né? Inclusive, compartilhamos da mesma universidade, fizemos a mesma, e aí eu fiquei bem curioso quanto a isso, então eu queria saber de você. As mais famosas do mercado o pessoal conhece, tem Lovable, tem agora a OpenAI que comprou a Windsurf, que é uma ideia concorrente do VS Code, quem é programador assim como eu utiliza bastante. Então tem muito assunto. Você utiliza no dia a dia, você já fez testes, com certeza você deve fazer. Quais são suas prediletas que você tem de experiência pra gente?
Bom, eu acho assim, questão de testar, pô, testo tudo. Saiu, eu tô usando para poder comentar e falar sobre. Então, sempre vai acontecer. No dia a dia, hoje, eu tenho times técnicos que trabalham comigo, então não vou dizer aqui que eu estou sempre botando a mão na massa ali, que eu não sou, né? Não posso nem dizer que eu sou um desenvolvedor. Mas como eu sempre fui um entusiasta de tecnologia, eu já construí, por exemplo, um agente de IA no WhatsApp, posso dizer que eu não sou desenvolvedor, mas com a ajuda de IA você consegue, utilizando API oficial, não oficial, enfim, construir soluções assim. Mas quando eu falo assim do dia a dia, eu tenho ferramentas, por exemplo, como Cursor, né, que, pô, bom pra caramba, o próprio Lovable, tem ferramentas como Base 44, que é uma ferramenta que eu tenho utilizado até mais que o Lovable, que é uma ferramenta de vibe coding também, que depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu acho que hoje o N8N acaba sendo um pouco meio imbatível, assim. Ele não é à toa que ele tá na boca das pessoas e que ele é uma ferramenta que você mais vai ver as pessoas criando cursos e gente querendo aprender, né? Porque ele trouxe um mecanismo um pouco, e posso até dizer, ele não é, ao meu ver, a ferramenta mais fácil de fazer isso. Realmente não é. Mas é a que todo mundo está tentando ensinar e aprender, porque ele trouxe um conjunto muito completo de nodes ali, de conexões que é possível fazer, né? É uma ferramenta robusta, podemos dizer, né? Assim, dinâmica, né? Ela consegue fazer muita coisa. Só que ela não é tão amigável, isso que você falou é verdade. Exatamente, ela não é a mais amigável por exemplo, o Make eu acho o Make muito mais amigável do que o N8N, né? Eu gosto do Flowise também, acho que ele tem uma estrutura que lembra o N8N, mas ao mesmo tempo ainda acho ele um pouco mais simplificado. Ou seja, tem várias ferramentas, né? Mas eu acho que o N8N hoje talvez seja essa ferramenta para construção de automações e agentes. Eu acho que também é um tema que é importante dizer. Tem muita gente que vende automação como se fosse agente de IA. E a gente sabe que nem toda automação é agente, e às vezes você tem automações que tem IA dentro do processo, mas não deixa de ser automação. Um agente ele vai tomar a decisão ali de usar uma ferramenta sozinho, de tomar certas ações sozinho, de fazer um planejamento, né? E a gente sabe que tem gente que vende automação como se fosse agente também, utilizando o próprio N8N. Ele vai servir para os dois cenários. Mas hoje eu acho que é uma das ferramentas mais versáteis que a gente tem assim, para utilizar nesses processos. Quando você vai falar do nível corporativo, aí sim, talvez você pode ir, por exemplo, eu já tenho projetos lá no Google Cloud. Né? Então, por exemplo, usa ali o Conversational Agents dentro do Google Cloud, e aí você vai criar uma Cloud Run ali dentro, ou seja, aí processos mais técnicos, mas você consegue criar todo um agente dentro do Google Cloud de forma mais técnica, se for o caso, mas que às vezes para um ambiente corporativo mais robusto pode ser o ideal. Né? Eu acho interessante isso que você falou da automação e do agente, né? O profissional que está prestando serviço para uma empresa, a gente conhece muito isso. As pessoas, está na moda a gente aprender, estudar um pouquinho sobre agente, sobre automação e vender para uma empresa uma solução. Tem muita gente que faz isso. Eu acredito que seja um mercado do futuro mesmo. Enquanto as empresas não têm a própria equipe técnica para criar tudo isso, às vezes a empresa não é grande. Então, contratar uma pessoa que faça uma implementação de um serviço pode ser a solução. Mas isso que você falou é bom a gente distinguir. Para o leigo, agente e automação, eles nem querem saber muito, o que eles querem é que funcione. Né? Exatamente. Vamos explicar de forma clara aqui. No meu entendimento, acredito que você deva concordar também. Na automação, vou dar o exemplo do Make. A gente consegue colocar um workflow mesmo, organizar balõezinhos, e eu acho muito legal, colorido, atrativo a forma que faz, e bem gostoso. Só não é gostoso o exclamação de erro quando não funciona. Mas você vai clicando de uma linha a outra, linkando, a gente chama por meio de conectores, né? Várias aplicaçõezinhas. Nessa etapa, que é uma esteira de produção, podemos dizer assim, uma esteira, pode entrar um agente. Pode entrar uma inteligência artificial, a gente está falando de uma LLM, Large Language Model, que pode ser um Copilot, pode ser um Gemini, pode ser um Claude, pode ser um GPT, pode ser diversas, pode ser um Llama. Agora, quando entra esse agente, aí, quando entra essa inteligência artificial, ela tem um senso crítico e alguns gatilhos, se bem setado, se bem programado, para ter uma certa liberdade, uma certa autonomia, de novo, entre aspas, porque a gente não pode classificar exatamente autonomia, um trigger, um gatilho. Aí, esse processo se torna um pouco mais robusto e, em outros casos, existem os multi-agentes e até empresas, setores totalmente com cargos hierárquicos e com cada IA especialista num assunto
direcionando um fluxo de trabalho exatamente. Crew AI, né? Com Crew, por exemplo. Eu sou suspeito para falar porque para todo mundo aqui, a maioria conhece, o meu irmão também trabalha com isso, inclusive o motivo de eu entrar em inteligência artificial foi por conta do meu irmão, que é formado pela FIAP também, hoje. Um abraço para ele, com certeza tá vendo. Coordenador lá no Itaú, uma pessoa super crânio. E a gente tem uma empresa onde a gente arquiteta isso mesmo, que é... Eu vou passar um brainstorm bem rápido aqui para a gente continuar. A gente tem uma diretoria IA que passa para a sua coordenação uma certa demanda, que passa para a sua supervisão, que passa para os seus funcionários, e cada um deles é um especialista num assunto específico, com uma IA específica, com uma janela de contexto específica, e vindo aquela demanda, ela direciona para o melhor profissional que vai ter a melhor performance, cria essa produção nessa esteira e se devolve, input, output, um fluxo totalmente tratado de setores ou de uma própria empresa. A gente até assusta e pode ver como que uma IA pode até criar startups estruturadas com multi-agentes, entrar no mercado, entrar na bolsa de ações e fazer captação, produção, mais para frente, 10, 15, 20 anos, com a escalabilidade desses processos complexos, que isso já é uma coisa não para o leigo, mas uma coisa para quem está no dia a dia, quem trabalha com IA. Adicionando toda essa densidade, só para explicar para o pessoal que tudo é automático na cabeça do leigo, mas o agente tem uma certa autonomia, ele é baseado numa inteligência artificial e uma automação acompanha gatilhos que você starta a partir de uma programação. Para mim, a automação é muito mais programação do que IA, porque a gente consegue fazer um fluxo de automação por meio de código também, né? Sim. A visão está correta na sua perspectiva? Tem alguma ressalva? Não, acho que é isso. E assim, você pode ter um workflow com IA em uma parte do processo e mesmo assim ele ser uma automação. Porque às vezes porque assim, o que a gente fala de um workflow, né? Um workflow é um processo que ele é determinístico. Se alguma coisa acontecer, você vai seguir esse passo, se não acontecer, você vai pelo outro. Mas é uma ordem que sempre vai se repetir. Procedimento. Né? É um processo que vai se seguir. O agente, ele tem ali essa capacidade de... Né, ele vai capturar essa demanda, ele vai entender o contexto e vai chamar determinada ferramenta para poder cumprir aquela tarefa. Mas ele faz isso de forma... Podemos dizer que esse pedaço ali dentro é autônomo baseado na instrução. Ele vai capturar esse contexto e falar, opa, agora eu preciso chamar aquela ferramenta. Ou seja, ele tem autonomia. E às vezes você coloca só uma parte de IA dentro de uma automação que vai responder qualquer coisa para o usuário, mas baseado já num prompt, tudo, ele não vai puxar nenhuma ferramenta, ele não tem autonomia, ele simplesmente responde. Muita gente ainda chama isso de agente, mas ele vai ser mais ali, tá mais para ainda uma automação com IA do que um agente, né? E falando de multi-agentes, cara, assim, é um processo realmente que é fantástico, né? Porque você tem um orquestrador, você tem aquele que define, né? Que para quem vai passar atividade. Eu acho que a gente tem processos diferentes e também criar esses subdomínios de conhecimento dentro desses agentes faz com que eles sejam ali especialistas naquilo para fazer a entrega, né? Então, em projetos grandes, eu chamo até de playbook. Eu falo assim, não, cada subagente tem um playbook para seguir, ou seja, ele tem uma persona, cada um tem acesso a uma ferramenta diferente para executar, né? E muitas vezes tem um validador, até um agente que está no final para validar se o trabalho foi feito. Se não tiver, ele devolve. Né? Então, assim, que seria mais ou menos como se fosse um fluxo de trabalho normal do dia a dia, né? Seria o teu chefe falando, não, esse relatório tá uma porcaria, volta lá e entrega até sexta. Ficou muito bom, mas não foi isso que eu pedi. Exatamente. É interessante essa autonomia, né? Tem alguns Instagrams, só pra gente já entrar direto, porque eu tô louco pra falar sobre vibe coding também, porque eu sou programador, o Vitor também, com certeza, a gente acompanha isso e é uma tendência crescente. Mas só pra finalizar esse assunto também, a questão da autonomia, né? A gente considera o que é autonomia ou não. Hoje, e aí de novo no campo filosófico, Felipe, você está muito... Aqui o papo é técnico, não é tão filosófico, mas a gente tem autonomia no nosso dia a dia a partir do momento que a gente está preso. Hoje eu quero ir para casa depois do podcast. Todo mundo aqui quer. A gente está preso a um fluxo, a um trajeto. Vai depender do trânsito, vai depender do combustível do carro, vai depender de muitas coisas. A gente está preso. É uma autonomia tomar a decisão de pegar um Uber aqui ou de eu ir a pé para casa, se a gente está preso desse contexto. Da mesma forma... A IA, para quem acompanha, por exemplo, o GPT, eu coloco, por exemplo, o modelo O3, eu estava jogando algumas coisas hoje e você vê, é mó barato ele pensando, né? O usuário pediu tal coisa. Ele não especificou se o Rachel é 9/16. Acho que vou fazer porque na passada eu fiz. E o prompt, acho que ele quer inglês porque ele fala muito sobre inglês.
Aí você vê ele pensando, e aí ele te devolve, por gentileza, é 9/16? E eu acho muito louco isso, porque existe todo um processamento e existem as dúvidas. Hoje em dia o GPT é muito mais inteligente em questão de ele não vai executar se ele tem uma dúvida. Por exemplo, um Deep Research. Eu fui fazer um Deep Research e não ficou claro para ele. Antigamente, era input, output. Entrou, saiu. Ele vai me devolver o serviço meia bomba. E aí o usuário fica insatisfeito. A OpenAI, percebendo isso, colocou uma certa autonomia para ele para detectar. E se ele tiver uma experiência negativa? Então, pergunte para ele. E aí ele pausa o processo e fala, não ficou muito claro isso aqui. Eu vou fazer. Ele também é solícito. Eu vou fazer da melhor forma. Mas ficou uma dúvida. Me fala sobre isso. Você quer também que eu incorporo isso? Te dá dicas? Pô, perfeito. Ele faz a entrega perfeita, você fica felizaço. Aí a gente assina GPT que nem um maluco, gasta um dinheiro do caramba. O cartão de crédito a gente não sabe porque tá assim, tudo de IA. Mas porque a gente tem uma boa experiência, eles estão muito bons em captar isso. E falando sobre essa autonomia, exatamente isso. O GPT ou outras IAs poderem ter uma tomada de decisão ou questionar, validar. Todo esse processo é muito interessante, coisa que a gente não tinha antigamente. E nesses passar de meses a gente começou a ver muito frequentemente. É bem legal. E assim, no próprio modelo O3 também, né, a gente percebe essa questão da autonomia muitas vezes fazer coisas que não foram solicitadas para atingir o objetivo. Ele faz isso também. Então, por exemplo, você pega uma imagem, você manda uma imagem e pede para ele falar assim, você consegue identificar onde que é esse lugar? Ele começa, às vezes, ele vai abrir e ele mesmo pega o script Python, ele começa a recortar a foto, fazer zoom em alguns pedaços da imagem, para tentar descobrir por quê. Se ele olhando a imagem em tamanho natural ali, ele não consegue ter aquela percepção, ele começa a fazer recortes para poder identificar e fazer zoom na imagem para ele poder tentar encontrar a informação. Então, assim, ninguém pediu para fazer. Ele viu que era necessário fazer para ele atingir o objetivo. Então, essa questão da autonomia é isso também, né? Então, assim, você fala para ele que ele tem que atingir um objetivo e que ele tem ferramentas para fazer isso, e através desse contexto ele vai escolher o momento de usar, o que ele pode fazer e o que não pode. Então, assim, existe essa autonomia ali dentro, mesmo com a instrução que a gente passa, né? O Danilo fez isso, ele fez um jogo, a gente passou na mentoria lá, IA pro seu negócio. Mandou uma imagem, acho o Wally, sabe do Acho o Wally? Cara, e é engraçado, o Python linka muito com o que a gente precisa falar do Vibe Code. Python também é uma das linguagens mais aceitas, acredito, pelos programadores. Ele escreve o código em Python, e porque o nível de processamento vai ser melhor também se ele, muitas vezes, utilizar um código de programação do que ele fazer todo esse request por meio da IA. Acredito que tem uma questão tecnológica também. Mas ele roda em Python, você consegue ver o prompt dele. E ele faz esses recortes em várias sessões. Depois do teste do Danilo, ele achou a mulher do Wally, não achou o Wally, mas com zoom, que, cara, eram alguns hexadecimais muito pequeninos, muito difícil de distinguir, a imagem estava em baixa. Eu fiz numa imagem também falando aleatória, do tipo Disney Explora, que tinha Encontre os Objetos, antiga revista. E eu fiz assim uma imagem em alta resolução e falei, quantas bolsas tem nessa imagem? A imagem era uma confusão, cara. Na praia, um monte de loucura. Ele falou, 84 bolsas, 20 minutos. Você foi lá e contou. Não, nem ferrando, eu confiei nele. Mas é engraçado. Ele cria o próprio código, porque ele encontrou um problema, ele precisa achar uma solução, ele tem aquilo como entendimento, exatamente como a gente faz no dia a dia. Inclusive, passando a bola também para a questão do Vibe Coding, que é um dos assuntos em alta, tem muita polêmica também envolvida, principalmente por programadores. Eu considero, Vitor, não sei, a minha percepção, até por ser formado nisso e ter colegas em programação, que o pessoal ainda é muito conservador em questão de escrita de código, e a OpenAI está entrando com o Windsurf. Para quem conhece, o Windsurf já era uma concorrente do VS Code, uma das ideias que fazem as linhas de códigos, aquela famosa tela preta com códigos, e agora ele está incorporando inteligência artificial generativa, né, nos processos de criação de sites, softwares e tudo mais. E eu tô vendo resistência do pessoal. Não, mas não sabe o que eu ia falar? Eu como designer, a gente tem anos vendo isso, que a gente veio lá do low code pro no code. Então, os próprios designers, e a gente tá falando de autonomia de consumidor final aqui, de poder entregar. Então, a gente sempre quis algo que a gente não quisesse ver o código, justamente por esse preconceito ali de ter que programar, de ter que fazer. Então, a gente quer ver o resultado na hora. E agora a gente tá vendo esse vibe coding, que já saiu ali do no code e tudo mais. E até queria aí a visão do Léo sobre se isso realmente traz autonomia para o cliente final, se mais designer está usando, porque
tem a ideia ali do projeto e quer fazer ali em cima, que não quer saber de código, se pessoas, assim, clientes finais já estão usando para poder fazer o próprio site. Então eu queria ver aí sua visão do que, através dos seus alunos, das pessoas que você tem em contato, como que está sendo usado esse Vibe Code, quais são ali os problemas que isso pode trazer também. Bom, o meu site foi feito dessa forma, né? O meu site lá. Eu gostei do seu site. leocândido.com.br. Foi feito no Base 44. O link vai estar na descrição do vídeo também. Eu utilizei o Base 44 para fazer. É lógico que tem algumas edições ali, porque eu precisei colocar as minhas imagens e tudo mais. Mas assim, vamos lá, fiz o site em 1 dia, 2 dias. Poucos ajustes que eu tive que colocar na mão, que é colocar a minha foto. E responsividade, se comportou bem? De primeira ele já sai funcionando em mobile e desktop. Não precisei mexer uma agulha para isso. Isso é uma dor para o programador. Né? Então, assim, que é já colocado de uma forma responsiva, né? Então, assim, um exemplo, uma pessoa comum, é lógico, fala assim, beleza, uma pessoa comum, às vezes, ela não tem um conhecimento também para escrever um prompt que gere algo estruturalmente que já pode ser aproveitado de primeira, né? Então, mas a informação para se fazer isso é acessível. A pessoa pode pesquisar rapidinho, ela consegue. Mas, falando assim da tecnologia, eu acho que existe um público também que se beneficia muito, que é o público da área de produto. Porque são as áreas que estão idealizando produtos ali para dentro das empresas, para negócios e tudo mais, e que às vezes eles dependem muito da área técnica para ver essa ideia se materializar e validar a ideia, né? E aí, cada vez mais tem mais pessoas de produto que começam a me seguir e acompanhar o conteúdo, principalmente quando fala de Vibe Coding, justamente por isso, porque é uma área que se beneficia muito de fazer testes rápidos, de prototipagem rápida, né? Então, uma coisa que é super legal que eu acho no Vibe Coding é essa proposta de você ganhar essa velocidade para fazer trabalhos, vou chamar aqui inicialmente menos robustos, né, do ponto de vista de desenvolvimento, mas você valida as ideias muito rápido, porque você vai lá, desenvolve, fez isso tudo rapidamente, e você erra mais rápido. Você errou mais rápido, você corrige a rota mais rápido e seu produto depois, pô, cara, não era isso? Passa pro próximo. Não precisa esperar meses agora para validar uma ideia. Você valida em alguns dias, se pá, algumas horas, né? Dependendo do que você precisa fazer. Então, eu acho que a grande vantagem está aí. Agora, há também essa questão, né? Por que existe uma polêmica? Fala, pô, isso não substitui um desenvolvedor, ela vai sair com a mesma segurança, vai ter a mesma robustez, tem muito código que o fato de, eu costumo dizer isso também, né? O fato de funcionou não quer dizer que tá bom. Funcionou, mas pode ter código sujo, pode ter coisa errada, coisa que vai impactar aquele produto final. Então, assim, essa questão, acho que existe essa questão um pouco de bloqueio do desenvolvedor tradicional de utilizar essa ferramenta, até por uma questão de talvez se ver perdendo esse papel de ser aquela pessoa que antes dependia de mim para fazer, agora não depende mais. Ou pelo menos não depende totalmente. Então, acho que esse bloqueio é natural que ele exista. Mas, ao mesmo tempo, também vejo que o desenvolvedor é um dos principais beneficiados nesse processo. Cara, por hora, ele pode ser uma ferramenta de... se a empresa também concorda, que tem a questão da empresa, às vezes é muito fechado, né? Mas a empresa topando é uma ferramenta que vai correr com ele. E é importante dizer isso. Por que muita empresa também não topa? Porque hoje poucas empresas têm infraestrutura para rodar modelos locais que sejam suficientemente bons para fazer esse trabalho e você mandar os seus dados, o seu projeto, informações... muitas vezes até sensíveis, seja ela do projeto ou informações da sua base de clientes, por exemplo, para uma API de um terceiro, é complicado. Né? Às vezes a empresa está lá dizendo assim, eu não uso seus dados para treinar meu modelo, mas quem garante? Então, e tem essa questão também, por isso que existe um pouco desse bloqueio. Mas ao mesmo tempo eu vejo o desenvolvedor como super beneficiado nesse processo. Como entusiasta mesmo, eu já fiquei às vezes horas para achar uma vírgula no lugar errado. Né? Você debugar um código ali, ou você entender o que aconteceu. Geralmente é uma vírgula troca errada. Vírgula por ponto, né? Uma coisa mínima, às vezes assim, e às vezes é uma questão de sintaxe. Sim, aí você tinha que ir lá no fórum, procurar uma coisa, uma resposta e tal. Cara, hoje você tem a IA como parceiro de desenvolvimento, ela vai lá e acha o erro, explica para você onde está e corrige. Né? Então, não dá para dizer que isso não é útil para o desenvolvedor. Né? Então, mas eu entendo que existe um pouco desse bloqueio da parte deles, porque realmente cada vez que a tecnologia vai ficando mais evoluída,
mais em risco a gente vai se sentindo se a gente tiver no papel ali de quem faz aquele trabalho. Eu acho que, do geral, existem, no público geral, quando chega uma novidade, bate uma estaca. Sempre tem alguma coisa na humanidade que fala assim, isso aqui é a mudança. A gente está vivendo algo assim hoje. Como não citar a Revolução Industrial? Historicamente mudou muito. Claro, tinham outras questões envolvidas, mas existiu a resistência o clássico filme do Charles Chaplin lá, Tempos Modernos, que é incrível aquele filme, retrata muito bem isso. Era um contexto europeu, enfim, e existia o pessoal que às vezes fazia a vida inteira apertar um único parafuso numa única roda de um único lado de um único carro, e era um processo repetitivo, cansava as pessoas também. Condições insalubres, ficavam doentes, recebiam pouco, às vezes faltavam, e tinha também o super trabalho, né? Ficar muitas horas naquele processo, problemas até de mecânicos mesmo. E aí, quando entrou esse processo de automatização, o pessoal ficou revoltado. Mas o que o mercado viu? Solução para os problemas das dores deles, alta produção, e exatamente como o pessoal enxerga hoje a IA, e que é o que vai fazer a IA realmente ficar, custo baixo e uma otimização de processo. Porque, para mim, o resumo da IA é, independente do espectro, otimização de processo. Hoje é isso. Amanhã pode ser autonomia total, parcial, mas hoje, como aliado, para quem é audiovisual, para quem trabalha com automação, vibe coding, hoje ele otimiza seu processo. Hoje eu fiz um render sensacional de uma imagem que eu tinha com o CREA, que para mim é uma caixa de ferramentas aquilo lá. Você abre e tem de tudo, várias APIs. Eu fiz um render assim, e tem um outro modelo, um render 3D. Cara, não ficou perfeito, me mandaram assim, o cara que trabalha com Blender, com modelagem. Falei, cara, mas eu já fiz desenho no Blender. Você ia demorar 5 dias para fazer isso, eu fiz em 10 minutos. Aí você baixa no formato, ajusta os polígonos, entrega para o teu cliente. Se isso não é otimização de processo, gente, eu não sei o que é. Então, assim, ao invés do público geral que existe ter a resistência, por que não pegar essa oportunidade e falar como eu consigo ganhar com ela? Não estamos falando de passar a perna, estamos falando de utilizar uma ferramenta, e aí é importante que os gestores, as pessoas, os líderes, as pessoas que estão na diretoria da empresa tenham a visão de que são ferramentas que não vão deixar seus funcionários trabalhando menos. Pelo contrário, eles serão mais felizes, mais satisfeitos com aquilo, a sua produção aumenta, muitas vezes o seu custo diminui. Para quem trabalha com audiovisual, quanto a gente já pagou de Adobe a estoque? Desculpa, não estou falando mal da Adobe, mas hoje com o IA, o que antes a gente ficava esperando numa imagem, resolução, ter aquela captura, a gente consegue exatamente as mesmas capturas, com upscale às vezes de 22K de dimensão. Então, assim, os tempos mudaram. Hoje a gente pode gerar nossa galeria e não é tão caro. Então, assim, às vezes os seus processos, das empresas, eu conheço muita empresa que está com um processo anacrônico, antigo, e só não muda porque desconhece do processo de IA e como ela pode melhorar. E sabe o que eu ia falar? Também queria a opinião do Léo sobre isso. A gente está vivendo um paradoxo da eficiência. O que é? O modelo da precificação. Antes a gente não cobrava por hora. Só que agora, numa hora, a gente consegue fazer muito mais coisa. Então a gente vai ganhar menos. É um paradoxo da eficiência. Então a gente está conseguindo em uma hora fazer muito mais, só que vai cobrar a mesma coisa. Então tem muito lugar que a precificação é por hora. Então... posso citar aí diversos mercados que a precificação é por hora. Então, o PJ principalmente, né? Se a gente vai fazer uma prestação de serviço também... Não, qualquer... O CLT geralmente é fixo, né? Mas o não, PJ... mas assim, pro cliente, você cobra assim, eu demorei 10 horas pra fazer isso. Hoje em dia, em 10 horas, você faz muito mais que 10 horas no passado. Com certeza. E eu queria a opinião do Léo sobre isso, se as empresas já estão falando sobre isso, e se com a IA realmente a gente vai mudar a forma de precificação pra gente resolver esse paradoxo de eficiência. Eu acho que assim, é um processo que tem que ser discutido, principalmente porque é uma coisa nova, né? Se a gente está falando aqui de um aumento exponencial de produtividade, eu não acho que todo mundo ainda consegue atingir esse aumento de produtividade que poderia gerar essa transformação toda. Eu acho que é um ponto que a gente precisa já deixar no radar. A gente vai ver vários relatórios e benchmarks falando que existem ganhos de produtividade, mas se a gente for olhar na prática mesmo, para quem está no dia a dia, você vê pessoas pontuais, específicas, processos específicos são bem beneficiados, mas como um todo ainda não chegou a mudar o ponteiro, né? Mas eu acho que as coisas depois elas vão também começar a ser medidas. Eu acho que tem uma questão de complexidade e tem uma questão do valor real que isso entrega para o usuário final. Né? Então não é tanto assim mais sobre
quantas horas eu gastei. É muito mais sobre assim, quanto isso é valioso para a pessoa que eu estou entregando isso para o meu usuário final. Que valor é esse? Então, porque o esforço, cara, a gente já sabe, o esforço agora ele vai ser menor, né? Mas, como a gente fala até, acho que chega a comentar ali também, a gente tem a pessoa que está por trás, ela tem um conhecimento prévio que vai fazer com que ela consiga usar essa tecnologia melhor do que a média das pessoas que não tem. Então, por exemplo, se eu vou lá usar o Midjourney e eu simplesmente falo que eu quero uma foto de uma mulher numa praia, vai sair uma foto que para mim pode sair e eu falar, nossa, ficou muito bom. Agora, se eu tenho conhecimento de fotografia, eu sou uma pessoa que tem um background de fotógrafo, eu vou lá e falo assim, eu quero que use essa lente, essa câmera, 50. Essa profundidade, 50mm, quero desfoque, né? Então, assim, olha, o resultado vai vir brutalmente melhor. E para qualquer outro processo vai funcionar mais ou menos igual. Quem está por trás vai conseguir entregar coisas melhores com maior valor agregado no final das contas, atendendo mais a necessidade do usuário final. E as outras pessoas vão ganhar essa mesma produtividade entregando coisas que às vezes não tem tanto valor ou que no final não vai ser um produto tão avançado assim. Então, acho que isso vai entrar um pouco nessa conta, sabe? Eu acho que você tocou exatamente num ponto que é controle. Quando você... o Danilo fala muito isso, o Danilo Gatto. E eu gostei muito dessa frase quando ele falou. Uma ferramenta de IA na mão de uma pessoa normal, uma pessoa que não trabalha naquela área, ela vai criar algo legal. Você vai falar, putz, legal. Ferramenta de IA na mão de um profissional vai fazer um trabalho sensacional. E realmente faz, como você falou. Mas isso só é possibilitado se a ferramenta tem esses controladores. Uma coisa que para quem é do audiovisual, para quem é para a gente, para quem trabalha com automação, quanto mais controle você tiver sobre essa tecnologia, que ela é muito forte, mas ela precisa de um direcionamento, melhor para alcançar o seu objetivo, a sua dor e entregar um alto valor, que eu acho que essa é a palavra. O marketing, as empresas, elas entregam valores e as pessoas compram experiência. Então, é importante que tenha valor e eu espero que esse podcast tenha trazido muito valor para vocês. A gente gostou muito do papo aqui, de verdade. Rolou muito obrigado, bem. Léo. De verdade, sensacional ter uma pessoa com experiência, expertise e essa capacidade de análise de camadas, e o convite está estendido. Próxima vez aí faço questão de que a gente venha trazendo novidades, e na descrição aqui tá todas as redes sociais, tanto minha quanto do Vitor quanto do Léo, para vocês acompanharem. Não percam, porque esse cara aqui é fera, gente. Bom, pessoal, agradeço o convite aí, foi um papo super legal. Acho que a gente tem assunto aqui para muitas horas, vários podcasts aqui, vários episódios, né? E, se tiver outro convite, eu vou estar aqui novamente pra gente bater mais um papo, trazer as novidades, porque sempre tem, né? Todo dia, às vezes mais de uma por dia, né? Então, a certeza que a gente tem é essa. Agradeço a presença, Léo, foi muito legal o papo aqui. Fiquem atentos aí às novidades que o Léo sempre traz no LinkedIn. Espero que na próxima a gente tenha muito mais assunto aqui também. Valeu.